Fala aí, galera! Nesse vídeo você vai aprender que mesmo sem saber programar, você consegue fazer o 30 em 1. Muitas pessoas me procuram aqui no canal me perguntando como ganhar dinheiro trabalhando em casa, fazendo seus próprios sistemas e aplicativos. E eu vou mostrar para você que sim, dá para você fazer. Eu era auxiliar do auxiliar de fábrica antes. Então, eu não tinha condição nenhuma, nem computador eu tinha quando eu comecei, e mesmo assim deu certo. O que você precisa agora, nesse momento, é boa vontade. Então, olha só, não sei programar, consigo fazer o 31? Então, aqui vai responder várias dúvidas aí da galera que vem me contar durante a semana aí, que tem vontade, mas tem medo de começar. Tem vontade, mas não sabe por onde começar. Ou tem vontade e acha que precisa de muitas coisas para começar. E na verdade, não. Não precisa de muitas coisas. O que você precisa agora é boa vontade. Então eu vou te passar 4 passos que vai te ajudar a ser mais objetivo nessa etapa aqui. Então já pega papel e caneta na mão aí que eu vou te mostrar esses passos e é muito importante para você anotar. Então olha só, já vou colocar aqui para você, ó. Você não precisa programar. Que loucura isso que eu estou falando, né? Não precisa, você não precisa programar. Então quebra o mito que você precisa de fazer desenvolvimento ou programação. Você não precisa. Olha só, eu vou te dar uma ideia que vai te ajudar bastante. Se você tem muito medo e não quer começar a desenvolver nada no computador, você hoje tem várias ferramentas, eu vou te mostrar aqui, que você só coloca alguns botões, coloca alguns comandos e simplesmente as coisas começam a acontecer. Antes a gente precisava escrever muitos códigos, escrever muita coisa para fazer as coisas acontecerem. Hoje não. Hoje já tem ferramentas muito práticas que te ajudam nessa caminhada. Mas mesmo assim, se você não quiser nem clicar, não querer colocar a mão na tecla, não fazer nada, você consegue. Mas alguma coisa você precisa fazer. Pelo menos você precisa ter uma ideia. Então olha só essa dica aqui. Você não precisa programar uma linha de código, você não precisa nem mexer no computador. O que você precisa é de uma ideia. Tá, Márcio, mas e quem é que vai fazer isso para mim? Então olha só. A ideia é que é o seguinte, ó. Você tem uma ideia. Anota aí. E qual é que é a ideia? Se você tem uma ideia, então você entra em um acordo com alguém que essa outra pessoa vai colocar vida na sua ideia. Então você não precisa programar, você não precisa desenvolver nada, mas você encontre alguém que tenha mais afinidade com o computador. Eu, quando comecei a trabalhar com sistemas um pouco antes de começar, eu não tinha computador. E para mim era uma dificuldade muito grande chegar perto de um computador. Eu não sabia nem digitar, eu nunca tive um computador na vida. Então, quando eu comecei ali nos primeiros passos, as coisas começaram a acontecer. Mas assim, ó, se você não quiser entrar, então entre com a ideia e converse com alguém que já usa computador ou alguém que tenha vontade de mexer ou trabalhar em casa com computador e fale para ela as suas ideias de fazer software, aplicativo. Aqui no canal eu vou mostrar que nesse vídeo tem muitos vídeos que você vai entender um caminho legal, um caminho certo de quem já passou por ele e deu muito certo e vai dar certo para outras pessoas também. Então, se você entrou com a ideia, encontre alguém, olha só, encontre alguém que queira usar o computador. Então, da mesma maneira que você vai entender aqui, é para usar o computador. Então, muita coisa a gente não sabe e vai aprendendo. Então, você não vai precisar programar. O que você precisa é ter uma ideia e passar essa ideia para outra pessoa. E vocês dois juntos conseguem fazer muita coisa junto. Olha só, eu coloquei aqui tudo em ponto de exclamação. Por quê? Porque é real isso aqui, ó. Você não precisa programar. É uma exclamação mesmo. Você não precisa. Muitas pessoas hoje estão muito bem de vidas. Eu conheço diretores de empresa que entrou com a ideia e depois colocou a sua ideia com outros parceiros. Então eu conheço uma grande empresa de tecnologia, que é a parceira minha de trabalho, que tem um diretor
que ele teve a ideia, teve contatos e teve a parceria de um outro. Os dois juntos são os diretores da empresa, formaram uma empresa de tecnologia e quem desenvolve, faz toda a parte de software é esse outro sócio dele, outro diretor. Então, um diretor é do software e outro diretor é do marketing, e os dois se juntaram. Então, uma boa ideia com um bom desenvolvedor. Então as duas coisas juntas dão certo. Então mesmo se você não querer colocar a mão na tecla, dá sim, dá certo sim. Tem muita empresa faturando, tem muita gente ganhando dinheiro com tecnologia sem saber programar, sem saber desenvolver nada. O importante aqui é você saber o caminho. Quando você sabe o caminho, aí sim grandes coisas começam a acontecer para você. Muitas pessoas me procuram aqui no canal mostrando grandes softwares, grandes aplicativos e maravilhosos, muito bom e que sabem desenvolver muitas linhas de código, só que estão reclamando que ganham muito pouco. Outros reclamam que estão desempregados, outros reclamam que não conseguem ganhar nada de dinheiro e sabem fazer maravilhas. Então, não é saber programar não significa nada. Isso que eu estou dizendo para você, não significa nada. Se você está num caminho que não é certo, não significa nada. O importante aqui é você focar no caminho, o caminho certo que vai te levar para um resultado certo. Olha só outro ponto aí, anota esse outro ponto aqui, ó. Ninguém nasceu sabendo, ninguém nasceu sabendo. Eu não nasci sabendo, muitas pessoas que trabalham com tecnologia não nasceram sabendo, Bill Gates não nasceu sabendo, ninguém nasceu sabendo. Tudo existe um manual, tudo, olha só, aprenda com exemplos. Então tem muitos exemplos na internet. Se você colocar na internet como fazer uma lanterna, um aplicativo de lanterna, você vai achar até um vídeo meu lá que eu ensino a como fazer. Então sempre tem alguém que já fez e ensina. A própria ferramenta de desenvolvimento de software tem vários pacotes de exemplo. Então aqui, ó, que nem a gente usa, eu falo bastante no canal do Delphi aqui, ó. Se você vem aqui em iniciar, aí você desce um pouquinho aqui, ó, e você vem aqui, ó, embarcadeiro, Rádio Studio 10.3, tem samples. Essa pasta de samples está recheada de vários exemplos para você fazer. Você só não faz se não quer. Você vai abrindo os exemplos. Eu vou mostrar aqui como é simples de fazer. E grandes coisas começam a acontecer. Então, eu aprendi a fazer muita coisa em casa. Eu aprendi a desenvolver aplicativo em casa. E você também pode desenvolver aplicativo em casa. E por que eu aprendi a desenvolver aplicativo em casa? Eu vou contar aqui nesse vídeo o porquê que eu me obriguei a aprender a desenvolver aplicativo em casa. Em cerca de um mês eu já estava com um aplicativo no ar. E você consegue fazer em muito menos tempo. Então aqui, ó, a gente entra aqui, tem vários exemplos aqui, ó. Mood Dev Samples, olha só. Então aqui tem várias pastas, navegue nas pastas, é muito importante. Ó, fazer um Music Player. Olha só que legal, eu vou copiar esse caminho, vou dar um Ctrl C, vou aqui no Delphi, venho aqui, ó, File, Open Project, Ctrl V. Então tem muita coisa, dou dois cliques aqui, o DP Project. Está aqui, ó, o Music Player aqui, ó. Então aqui ele dá a opção para abrir álbuns, ó, para iOS, Android. Ó, para dar player, ó, aqui tem um botão de player. Eu venho aqui no, ó, em eventos, aparece um clique. Então nada disso aqui antes eu sabia. Márcio, qual é que é o comando para dar play? Ponto play. Olha só, ponto play. Então se eu pego isso aqui, ó, TMusic Player, entro aqui no TMusic Player aqui. Quem é o TMusic Player? Eu não sei quem é o TMusic Player. Eu venho aqui, ó, seguro o Ctrl e aperto em cima. Então ele está dizendo que Music Player.android é o quê? Ó, uma biblioteca, uma Unity. E então eu vou aprendendo, então muita coisa. Aí o que eu pego? Pego aqui, copio esse exemplo, coloco no Google e lá ele vai falar mais coisas sobre isso. Ou coloco no manual, que a gente vem aqui, ó, Help, Rádio Studio DocWiki. E aqui eu começo a consultar. Eu vou colocar aqui play, só para a gente ver, ó. Ó, Music Player. Vamos colocar assim, aí ele traz tudo para mim. Olha só, Media Player, então aqui vai dar exemplos ainda, ó. Clico aqui, ó, tem Media Player, olha só. E eu vou entrando e aqui ele vai falando das classes e tudo. Então tem muita coisa que dá para a gente estudar. Então quem é? É o Google. O Google nos ajuda bastante. Então eu coloquei aqui também, olha só.
Aprenda no Google. Aprenda no Google. Então, o que acontece? Você pode colocar aqui, ó, Delphi, como fazer Media Player. Olha só, criando um player de vídeo em Delphi. Então aqui ele vai ensinar um passo a passo. Então a gente não aprendeu sozinho, a gente sempre aprende com alguém que já fez. Então essa pasta aqui de exemplos, a própria empresa que faz a ferramenta de desenvolvimento ou os fóruns que contribuem com as ferramentas de desenvolvimento, que nem nesse caso aqui são 3 milhões de desenvolvedores no mundo em Delphi que complementam os fóruns. Então é muita gente ajudando. Então isso é muito legal, porque você vai aprendendo. Então aqui, ó, a própria empresa ou os próprios fóruns, eles são unidos para que as ferramentas não parem. Ou seja, eles é quem inventa o comando e esse comando aqui, quem vai usando somos nós, mas a gente não sabe. Então eles vão lá e colocam um exemplo para a gente usar. Então tira da cabeça que é difícil. Tira da cabeça que não vai dar certo. Tira da cabeça que você não vai conseguir. Porque era exatamente aquilo que as pessoas falavam para mim. Que eu era auxiliar do auxiliar de fábrica e jamais ia conseguir fazer algum software. Jamais ia trabalhar com tecnologia. Porque isso era só coisa de filho de papai. Somente filho de pessoas ricas. E jamais, não existe isso aí. Então eu estou aqui para quebrar esse objetivo na sua cabeça. Então, se você não sabe, coloca no Google. Olha, ó, Delphi. Como fazer uma lanterna. Ó, que tem um app de lanterna. Um app lanterna, ó. Lanterna, flashlight, eu também tenho um lá que nem aparece aqui no Google aqui. Às vezes aparece, às vezes não aparece, dependendo de como eu pesquiso. Então, dá para fazer, dá para funcionar. Então, tem vários canais, vários que ensinam. Então, assim, ó, só não vai dar certo se você não fazer. Se você não fazer, nunca vai dar certo mesmo. E olha só, então procura no Google. O Google é um grande amigo. Então, coloca na sua cabeça. Seja humilde, diga que você não sabe. Assim como eu, tem muitas coisas que eu não sei. Quando eu comecei, eu entendi que eu não sabia e precisava aprender. E aqui, para você aprender, o que você aprende são comandos. Então, olha só, eu quero mostrar uma outra coisa para você aqui que é muito simples. Eu vou dar um close all aqui. Vou colocar para não salvar. E a gente vem aqui, ó, em File, New, aqui, ó, Multi-Device Application Delphi. Quando eu coloco isso aqui, ó, uma aplicação em branco e dou um OK, isso aqui eu executo em todas as ferramentas, todas as plataformas aqui, ó, Android 32, 64 bits, iOS 32, 64 bits, eu coloco em macOS e Windows 32 bits, então ele é multiplataformas, você consegue usar para várias plataformas com apenas uma linguagem de programação. Você não precisa, o que você precisa é saber aquilo que você quer fazer, isso é o mais importante. Se eu quero colocar uma mensagem na tela, olha só, eu quero colocar um botão primeiro. Olha só, aqui em Palette, que não dá para ver aí, deixa eu diminuir por causa da tela. Ó, aqui, ó, tá vendo aqui em Palette, eu coloco botão. Clico aqui. Olha só o que acontece, tem um botão na tela. Venho aqui na propriedade dele, fonte. Márcio, mas como que você aprendeu isso aí? Foi pesquisando. Eu pesquisei no Google. Como alterar a fonte do botão no Delphi, na ferramenta de desenvolvimento. Então, aí o que a gente faz? Não é text. Ó, escrevo text. Text settings, venho aqui em fonte, ó. Clico aqui e vou aumentar o botão. Vou colocar 18 semi-bold aqui, ó. E vou colocar aqui, ó, mais um riscado ainda aqui. Ó, então coloquei ainda mais uma linha. Olha só. Então aqui, quando eu clicar nesse botão, o que eu quero que faça? Aí um comando. Eu quero apresentar uma mensagem na tela. Olá, mundo. Ou seja, nasceu um software. Show message é um comando. Então, a pergunta que a gente tem que fazer é para o Google, ou para o documento, ou para o manual, ou para alguém que sabe, ou algum vídeo na internet, ou às vezes sem querer você viu um vídeo e aprendeu, também acontece isso. Então, o que eu quero fazer? Essa é a grande pergunta, o que eu quero fazer. Vamos anotar aqui, ó. O que eu quero fazer? Essa é a pergunta-chave, galera. Até vou colocar aqui numa cor aqui, ó. Vamos colocar num limão aqui, ó. Porque
É muito importante essa pergunta. O que eu quero fazer? Se você não sabe o que fazer, você só vai ficar andando em círculos e nada vai andar. Você precisa saber, e eu vou dar o caminho aqui nesse vídeo para você aprender. E olha só, então eu dei um comando, o que eu quero fazer? Expressar uma mensagem na tela. E que eu coloco isso no Google. Ó, deixo lá, ferramenta de desenvolvimento, que é o Delphi, como fazer uma mensagem na tela. Olha só, aí vem aqui, ó, mensagem aqui ensinando, ó, vou clicar nessa primeira, caixas de diálogos. Eles ensinando a fazer caixas de diálogos, olha só. Aqui, ó, Dev Media. Então aqui, ó, olha aqui, ó, Show Message, olha só o que eu falei aqui, ó, Show Message, aqui está ensinando e dentro vai uma string. Márcio, mas o que é uma string? Olha só, a string é um texto, aonde vem o comando aqui, ó, Show Message para apresentar uma mensagem na tela, vem um parênteses que vai começar, e aqui, ó, aspas simples para indicar que é um texto. E fecha aspas simples, fechou parênteses e fechou com ponto e vírgula, ou seja, encerrei a linha do comando. Eu vou dar um F9 que ele vai compilar. O que é o compilar? Ele vai transformar todo esse texto que está aqui num programa, num executável. Aqui nesse caso a gente está colocando para o Windows. Olha só, clico aqui e coloco aqui, Olá Mundo. Perfeito, apresentou. Se você colocar, se você colocar seu cabo USB e colocar aqui em Android, o que vai acontecer? Vai aparecer aqui do lado, olha só, como o meu está aqui, ó, o seu celular, seu smartphone. Quando você clicar no F9, ele vai instalar lá no seu smartphone um APK no Android, ou seja, o programa de execução disso aqui, da mesma tela que eu fiz aqui. Abrindo o botão 1, aparecendo o Show Message quando clicar, ou seja, no evento OnClick, quando eu dei esses 2 cliques e escrevi o comando. Então, galera, é simples assim. Então, se você querer aprender mais, entra aqui também, ó, programarnaprática.com.br. Aí, esse aqui é o meu site, entra aqui em primeiros passos e vai lendo aqui, ó, dá play nesse vídeo que eu ensino a você um passo a passo de como instalar em seu computador, fazer um laboratório de tecnologia em casa para desenvolver os melhores softwares. Por que são os melhores softwares? Porque é aquilo que o mercado, lojas, atacados, indústrias, toda aí a região, a galera toda, as empresas, empresários, empreendedores, pessoas de visão, gerentes estão precisando. Por isso que são os melhores softwares. São softwares que 90% das empresas estão precisando. Então entra aqui no canal e dá play. Galera, se você está gostando desse vídeo, clica aqui no curtir, se inscreva no canal se você não é inscrito. E também comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo porque isso aqui me ajuda muito. Isso me ajuda a entender o conteúdo que mais está te ajudando também. Comenta ali embaixo a dica que mais fez sentido, que te ajudou. E agora, olha só. O que é o passo 3, Márcio? Vamos lá no passo 3. Olha só que legal. Não vá pelo lugar difícil, galera. Não vá pelo lugar difícil. Por quê? Porque o difícil geralmente não dá em nada. Por que está sendo difícil? Não pode ser difícil a ponto de você desistir, porque alguma coisa está acontecendo errado. Se está sendo difícil é porque você não seguiu isso aqui que eu vou falar para você. Porque, olha só, você não está fazendo o básico. Muitas vezes eu pegava e começava a trabalhar e era muito difícil e eu acabava desistindo. Muitos projetos pararam pela metade, muita coisa eu não fiz porque era muito difícil. Mas por quê? Porque eu não tinha nem colocado o básico no ar. Então, o primeiro ponto, você tem que fazer o básico. Faça aquilo que precisa ser feito. Então, muitas vezes a gente é chamado para dentro das empresas para colocar a tecnologia no ar. E muitas empresas desistiram e eles me chamam porque tem projetos parados pela metade também. Por quê? Porque eles desistiram porque ficou muito complexo e aí eles me chamaram. Eu muitas vezes comecei um projeto meu, pessoal, aqui em casa, comecei um passo a passo a fazer, achei que ia dar em alguma coisa e acabei desistindo, porque eu não tinha ninguém para colocar no ar, ninguém queria e era muito chato de fazer, começa a ficar maçante, ficar cansativo e você começa a não conseguir mais ir para frente. Então, cuidado com isso aí. Cuidado porque você não está fazendo o básico. Você precisa fazer o básico. Márcio, o que é o básico? Então, vou mostrar para você aqui no canal. Ó. Primeiro, eu vou falar aqui para você. Ó. Faça o básico, tá? Então, olha só, aqui no canal eu falo várias dicas aqui para você começar. E olha só, tem um vídeo muito legal que eu falo sobre isso aqui, ó.
Esse básico atende 90% das empresas. Então, olha esse vídeo lá do canal lá e você vai entender por que que esse básico aqui, ele atende 90% das empresas. E aqui eu ensino a como você fazer num passo a passo. Você vai ter um software desenvolvido por você, que você vai gerar riquezas com ele, e completo, onde que eu chamo que é um Desktop Professional. Por quê? Desktop Pro, porque ele é um software que você vai entrar com ele em mais de 90% das empresas. Eu sou uma experiência própria disso aí. Então, tem tudo aquilo que as empresas precisam. Márcio, e nesses anos de trabalho, o que você viu que as empresas precisam? Olha só, tá aqui nesse vídeo também, o CRUD. Galera, vocês não conseguiram ver o vídeo aqui que eu falei, né? Porque tapou aqui, ó. Deixa eu diminuir aqui. Ó, esse básico aqui, ó, esse básico atende 90% da empresa. Esse básico aqui. E aqui, ó, olha só. Nesses anos de trabalho, o que eu vi que é básico e entra em todas as empresas precisam, é isso aqui, o CRUD. O que é o CRUD? É um cadastro. Cadastro de clientes, fornecedores, produtos e principalmente o que é mais pedido nas empresas é a nota fiscal eletrônica. Então hoje eu entendo, eu sei aquilo que mais sai no mercado, porque muitas empresas me chamam para fazer projetos de vários estados do Brasil. Então, você só não está ganhando dinheiro ainda com tecnologia em casa porque você não sabe o caminho. Então, entra aqui no canal que eu faço um passo a passo com você. Você vai aprender a desenvolver do zero, gratuitamente. E aqui grandes coisas vão começar a acontecer na sua vida, assim como aconteceram na minha também. E olha só que legal. Ó, pegue o caminho com alguém que já esteve lá. Então, eu vejo muitas pessoas seguindo uma galera aí na internet que fala muitas coisas sobre várias linguagens de programação, sobre programação, e lá eles não ganham dinheiro com aquilo que eles falam. Eles não vivem daquele jeito que eles falam. Então, muitas coisas que eles falam sobre ferramentas são ferramentas da moda, mas muitas empresas, muitas pessoas são as mesmas que entram em contato comigo para ganhar mais, pessoas que estão precisando ganhar mais porque estão ganhando muito pouco. Então, cuidado quem você segue na internet, a tecnologia que você vai fazer. Então, eu sempre pergunto para você, olha só, essa tecnologia que você acha que é a certa, ou se você já ouviu falar sobre alguma tecnologia, você consegue lá na loja perto da sua casa instalar um software? Você consegue atender uma prioridade deles? Você consegue solucionar um problema deles? Se você consegue e você vai lá e coloca isso e deu certo, parabéns, é a tecnologia certa. Agora, se você não consegue implantar, não consegue ir para frente, aí tá errado, meu amigo. Não pode ser assim. Outra coisa, você consegue colocar um software no mercado, no atacado, perto da sua casa. Por quê? Porque aí o custo é mais baixo, você vai ganhar mais e você precisa começar por aí. Bill Gates, um dos primeiros softwares que ele colocou no ar foi na escola que ele estudava. Por quê? Porque era o ambiente dele. Você tem que solucionar problemas do seu ambiente. Vai ter um menor custo e um maior lucro. Então é muito importante você conhecer a pessoa, conhecer o histórico dela. Será que ela teve resultado? Aonde é que ela teve resultado? Sempre pergunto. Muitas pessoas eu vejo falando sobre tecnologia, muitas coisas, mas você pergunta para elas o que elas fizeram, o que elas ganham com isso e elas não ganham nada. E muitas pessoas vêm me procurar aqui querendo aprender uma tecnologia porque aprenderam determinada tecnologia e não conseguem ganhar dinheiro porque ninguém quer. Então é sempre essa grande pergunta. Vá aonde pessoas que você gostaria de estar estão. Então, tem muitas pessoas que falam, mas não fazem. Então você tem que pegar como referência alguém que já foi lá e teve algum resultado. Se não, é somente para você ocupar espaço no seu HD. Então, galera, vamos lá, passo 4 aqui, ó. E aqui eu quero fechar aqui esse vídeo com esse passo 4 aqui. A resposta está em quem precisa do seu software. Então, muitas dúvidas que a gente tem, na verdade, são nossas dúvidas e não são certas também. Então, você às vezes tem dúvidas. Eu tinha muitas dúvidas que não eram as dúvidas certas. A dúvida certa que você tem que ter é referente ao caminho que você quer ir. Então, quem vai te pagar? Quem é que vai estar te pagando? Então, olha só. São eles quem vão te pagar 1.000, 2.000, 5.000 reais em um dia. Quem são essas pessoas que vão, empresas que vão te pagar? Olha só, quem é que vai te pagar isso aí? São empresas, empreendedores, pessoas de visão, contabilidades, lojas, mercados, atacados,
gerentes e líderes, ou seja, são pessoas, empresas, são empreendedores, são negócios, eles é que vão te pagar 1.000, 2.000 ou 5.000 reais por dia. E olha só, como que isso vai acontecer? Você só precisa se conectar a essas pessoas, você só precisa ativar o seu radar. Então, por que você vai inventar uma moda se eles já sabem o que fazer? Então, muitas dúvidas da galera que vem me procurar aqui são dúvidas delas, do que elas acham que tem que fazer, daquilo que elas acham que vai dar certo. Cara, não tem que achar nada. Você tem que perguntar para aquele que vai te pagar. Então, chegue nas empresas, converse com as pessoas que são empreendedores, aqueles que têm negócio, e pergunta o maior problema que eles têm que poderia ser solucionado com o software. E que você é a pessoa certa porque você já faz isso, porque você já está envolvido, você já vê os vídeos do Márcio, você já está entendendo como funciona esse mercado de tecnologia. Então, é o campo de batalha que vai te dizer. Aí sim, quando você entende que tem um problema dessas empresas, desses negócios, aí sim você vai entender uma solução para colocar lá. O que você precisa é pegar os problemas, entender esses problemas dessas empresas, desses negócios, dessas pessoas que vão te pagar o 31, daquele que vai te pagar em um dia aquilo que você levaria 30 dias para receber, porque eles têm o dinheiro para te pagar R$ 1.000 em um dia, pagar 2.000 ou 5.000 reais, mas isso é tudo proporcional ao valor do seu software que você vai entregar para solucionar o problema deles. Essa é a chave de tudo. Quando você entender isso aí, nunca mais você fica parado. Você vai ter uma fila enorme de pessoas, empresas procurando você para desenvolver o software. E software com bom valor. É um grande exemplo dos meus softwares hoje. Hoje, o software mais básico que eu tenho é R$ 1.500. E tem concorrente que cobra R$ 500 por ele. Por quê? Por que eles preferem eu ainda? Porque eu ainda soluciono um problema para eles e dou grande valor para a empresa. Eu tenho algo no software que outros não têm. Eu tenho um atendimento que os outros não têm. Eu tenho uma solução de problema que os outros não têm. Eu tenho um suporte que os outros não têm. Então, o que você tem que os outros não têm para você receber isso em um dia? Então, galera, não invente moda. Pergunte para aquele que vai te pagar. Então, muitas pessoas vêm me procurar com muitas dúvidas, falando do que pode dar certo, mas não perguntaram para a pessoa certa, para pessoas e empresas que vão pagar, certo? Então anota aí, se inscreva no canal, valeu!